No profeta Oséias vai ter um drama muito grande relacionado com Efraim e Judá. Por quê? Porque Deus vai estar tratando de um contexto histórico, tanto a casa de Israel como a casa de Judá, eles vão estar desobedecendo a Deus, mas Deus vai levantar profeta, não só Oséias, Deus levantou vários profetas, todos os profetas foram levantados para profetizar sobre as duas casas de Israel, denunciar o seu pecado, revelar o sentido espiritual das festas e falar de uma restauração dessas duas casas e de um futuro reino glorioso, envolvendo Efraim e Judá. Então vai ter um drama muito interessante no profeta Oséias que você vai ter que estudar com calma. Tem muita coisa para falar, você vai ver Deus rejeitando Efraim, né, como já Deus mostrando, rejeitando a casa de Israel, mas prometendo chamar de volta. Deus vai falar contra Efraim muitas vezes. Deus vai falar contra Judá também. Então por isso que eu tenho que resumir. Olha o desfecho do livro do profeta Oséias. Oséias 14, vai aparecer muita coisa interessante. Estou resumindo. Oséias 14, verso 8. É a conclusão do livro, hein? Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Porque Efraim se misturou com os ídolos. Em Oséias 4, em Oséias 8, fala que Efraim se mistura com os ídolos, se mistura com as nações. Aí Deus fala, ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Eu sou como cipreste verde. De mim procede o teu fruto. Em outras palavras, Deus disse que o frutífero iria parar de produzir fruto. Mas aqui Deus está falando, eu sou como cipreste verde. De mim procede o teu fruto. Você vai dar fruto um dia, mas de mim procede o teu fruto. Olha a pergunta que Deus deixa no livro do profeta Oséias. Quem é sábio que entenda essas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores nele cairão. Por que Deus está fazendo essa pergunta? Quem é sábio para entender essas coisas? Porque Deus fala contra Efraim. Primeiro você tem que entender quem que é Efraim no profeta Oséias. Tem pessoas que leem pensando somente em uma tribo. Ou seja, como não tenho conhecimento do que é Efraim, e por que está falando de Efraim e Judá, por que Deus destacaria somente essas duas tribos? E num contexto onde Deus está falando de esposa, de adultério, de prostituições, ou seja, essas duas tribos ficam sem sentido. Então esse assunto é desfocado, ninguém fala sobre isso. Mas vai falar, vocês já ouviram muita pregação no livro do profeta Oséias, vai falar sobre a esposa de Deus, que era Israel, como eles foram no passado, e não enxerga a parte profética. A parte mais maravilhosa, incluindo Efraim e Judá. Por isso que Deus está falando, quem que é sábio para entender essas coisas? Quem é prudente para saber elas? É preciso de sabedoria e prudência para entender isso. E se você está entendendo, você já tem uma parte da sabedoria de Deus. E já está sendo considerado prudente. Porque é preciso de conhecer e discernir isso daqui. Deus está falando, está gastando tempo falando de Efraim e Judá pelo profeta Oséias, não é à toa. Então algumas profecias vão ganhando mais sentido. Por exemplo, Jeremias 31:31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que eu tomei eles pela mão e tirei eles da terra do Egito. Porque eles quebraram a minha aliança, embora eu havia desposado eles. Deus está falando, embora eu me casar com eles, ter dado a minha aliança, eles quebraram a minha aliança. Mas eu não vou fazer uma aliança conforme aquela, eu vou fazer uma nova. No verso 33 tem duas coisas maravilhosas. O mistério da restauração da casa de Israel e a nova aliança. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha o que Deus está falando, na mente eu vou colocar a minha aliança. Não vai ser em tábuas de pedra para ter expiação dos pecados todos os anos. Porque se a lei está em tábuas de pedra, então ela tem que estar, pela lei de Deus, dentro da Arca da Aliança. Em cima tem que ter o propiciatório para Deus fazer expiação todos os anos. Mas na nova aliança, a expiação é feita uma vez por todas. O ministério da expiação ainda continua nas mãos do Senhor. Ele está no céu agora, trabalhando na expiação dos nossos pecados. Ele já fez na cruz, só que a gente continua pecando e precisa do perdão dele. Então ele está como sumo sacerdote, trabalhando na expiação. Um dia ele vai sair do santuário e vai declarar o perdão dos nossos pecados perante toda a igreja, aonde nossos corpos vão ser glorificados e não vamos mais pecar diante do Senhor. Aí o ministério da expiação acaba. Tem mais coisas maravilhosas para falar aqui.
mas é só um resumo, só para você ver como você tem uma outra leitura do texto. E aqui diz, esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Não falou com a casa de Judá. Antes ele falou, vou fazer nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 2 casas. Mas na hora que ele vai falar da aliança, ele só fala a casa de Israel. Por quê? Ele esqueceu de falar a casa de Judá? Não. É porque no princípio, no livro da lei, a casa de Israel falava das 12 tribos de Israel. Mas aí não tinha os gentios, não tinha aquelas promessas. Eram as 12 tribos de Israel. Depois, o termo casa de Israel passou a ser usado para as 10 tribos sem mistura. E depois, as 10 tribos passam a se misturar com gentios. E na restauração do reino, esse termo casa de Israel passa a ser usado para as 12 tribos de Israel, novamente, assim como era no princípio. Mas agora, o reino dos gentios, que são salvos pela fé, e pela fé recebe essa promessa, unificados com o reino da casa de Judá, que pela fé são salvos e pela fé recebe a mesma promessa. Então aqui casa de Israel está falando das 10 tribos, é lógico, mas não somente das 10. Porque a nova aliança também é feita com judeu. E sabendo que o termo casa de Israel era aplicado para falar das 12 tribos, aqui tem que estar as 12 tribos. Uma outra profecia super interessante, eu estou pegando as que eu tenho de cabeça. Ezequiel 37, verso 16. Tu, pois, ó filho do homem, está falando para Ezequiel, mas é uma figura de Cristo. Toma um pedaço de madeira e escreve nele para Judá e os filhos de Israel. Depois pega outro pedaço e escreve nele para José, que é vara de Efraim. Olha só, José, Efraim. Por que só Efraim aqui e Judá? Tá vendo? Profecia bloqueada, né? Aí no verso 17 Deus vai falar, ajunta eles um no outro, para que eles se tornem um só pedaço na sua mão. Aí no verso 18 diz, quando te falarem os filhos do teu povo dizendo, não nos revelará essas coisas? Isso aqui é profético também. Qual será a revelação disso? Por que Efraim e Judá, 2 pedaços, se tornando um só na mão? Revela essas coisas pra gente. Aí Deus fala, você vai ter que revelar o seguinte. Revela isso para os filhos de Israel. É isso que tem que ser revelado. Eis que eu tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e os ajuntarei ao pedaço de Judá. Tá vendo como muda o conhecimento agora? Efraim, casa de Israel, Judá, casa de Judá. Judeus e gentios, que Deus prometeu chamar de volta. Eu tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Diz para eles assim, aqui vem o desfecho. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde eles foram, esse Efraim. Lembra? Efraim se tornará uma multidão de nações, plenitude dos gentios, que vai estar lá em Romanos 11. Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde eles foram e os congregarei de todas as partes e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só será o rei sobre todos eles. Nunca mais serão 2 nações. Tá vendo? Falando de nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos. Aqui é a divisão do reino. E a unificação. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Eu vou livrar ele das suas apostasias, em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. E o meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos, e os observarão. Lembra que Jesus fala, eu sou o pastor, e conheço as minhas ovelhas? Elas conhecem a minha voz. Elas vão me obedecer. Elas não vão obedecer o outro pastor. Elas vão obedecer a minha voz. E ainda tenho outras ovelhas que não é desse aprisco. Quando ele estava falando do aprisco de Judá. Essas outras ovelhas era a casa de Israel que ele ia buscar entre as nações. Através da igreja, né? Verso 25. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram.
habitarão nela, ele, os seus filhos e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será príncipe sobre eles eternamente. Está falando da igreja. Farei com eles uma aliança de paz. Será aliança perpétua. Eu vou estabelecer eles e eu vou multiplicar eles. E porei o meu santuário no meio deles, para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Mais uma profecia interessante, Jeremias 3, a partir do verso 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e eu tomarei 1 de cada cidade, 2 de cada família, e levarei para Sião. Eu vou dar para vocês pastores segundo o meu coração, que vão apacentar vocês com inteligência. Olha só que tremendo isso. Deus está falando aqui no verso 16. E vai acontecer que quando vocês se multiplicarem na terra e se tornarem fecundos, nunca mais vai se exclamar a arca da aliança do Senhor. Porque a arca é o objeto principal do povo, né? É nela que é realizada a expiação dos pecados. Sem expiação não tem tabernáculos. E o dia da expiação é o dia mais importante do ano. É uma das festas mais importantes. Quer dizer, é a festa mais importante, o dia da expiação. Mas nunca mais vai se exclamar a Arca da Aliança. Olha o que vai acontecer. A Arca da Aliança não vai vir na mente deles. Não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta. Nem se fará outra, porque os seus pecados vão estar expiados. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Fez uma alusão da Arca da Aliança e o trono do Senhor, coisa que não dá para explicar direitinho agora. Mas comparando o santuário celeste com o santuário terrestre, você vê que a Arca da Aliança era uma figura do trono de Deus. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações, em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Olha, dureza do coração. As tábuas de pedra representavam a dureza do coração do povo. Mas nem é isso que eu quero destacar. Eu estou lendo isso para contextualizar. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que eu dei em herança a vossos pais. Está vendo? Restauração da casa de Judá e da casa de Israel. Em Isaías 11 é um texto que fala do milênio. É um texto milenar. Olha só o verso 10. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. E glorioso será o lugar do meu repouso. Olha o tempo do repouso de Deus, quando Deus descansou. 7º dia da criação, associado a um contexto milenar. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o seu povo, o restante do seu povo, que for deixado da Síria e do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá recolherá desde os 4 confins da terra. A inveja de Efraim se afastará, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. O que tem a ver Efraim e Judá com um contexto milenar? Se você não conhece os mistérios de Efraim e Judá, das duas casas de Israel, você não sabe o que está falando aqui. Você pode entender que é um contexto milenar, chega nessa parte, já são profecias bloqueadas. Não sei o que ele está falando aqui. Não sei por que fala tanto dessas duas tribos. Não são 2 tribos, são 2 reinos, judeus e gentios. E aqui está falando do Egito e da Síria. Você percebeu? Isso também está relacionado. São profecias que agora, não quero colocar agora, mas está relacionado com o povo de Deus. E está relacionado com o tempo do fim. Então realmente, olha o tanto de profecia que são desbloqueadas ao conhecer esse assunto. Tem vários outros textos que falam da casa de Israel e da casa de Judá, relacionando judeus e gentios, e tem textos que, para contextualizar ele, é preciso remontar o contexto histórico. E é tremendo, porque remontando o contexto histórico, Deus faz você enxergar o contexto profético, coisa que não vai dar para fazer nesse vídeo. Em outros vídeos eu vou fazendo como acréscimos a esse vídeo. Aí eu vou fazer o seguinte agora. Eu poderia ler as cartas de Paulo e explicar tudinho. Você iria encontrar conexão, você iria ver que faz sentido. Mas eu quero que você leia Efésios capítulo 2 e você, no comentário,
comente o que Efésios 2 tem a ver com todo esse estudo. Coloca a mente para trabalhar um pouquinho. Eu também queria que você lesse Romanos 9, lá na altura do verso 22, 23 e 24, quando Paulo vai citar o profeta Oséias. A minha pergunta é, por que Paulo está citando o profeta Oséias quando fala dos gentios? Paulo conhecia o contexto daquele texto que ele aplicou em Romanos 9 e ainda atribuiu ao profeta Oséias? Ou será que ele descontextualizou? O que Paulo está falando em Romanos 9, ali na altura do verso 22, 23, 24 e 25? Uma terceira pergunta. Em Romanos 11, Paulo está falando da plenitude dos gentios. Eu já mostrei para vocês que lá em Gênesis 48, quando Deus fala de Efraim, está falando da plenitude dos gentios. O que Paulo está querendo dizer com isso? Eu poderia ler, mas como eu já li isso em outros vídeos, nesse vídeo eu vou deixar só as perguntas para você meditar, comenta o que você entendeu do vídeo, o que você achou do vídeo. Eu sei que futuramente você vai estar lendo as escrituras, você que não conhecia isso, e você vai poder compreender coisas que você jamais compreenderia. Você que chegou até aqui e assistiu o vídeo até o fim, você já viu que essas coisas fizeram sentido. Com certeza o seu entendimento na escritura vai aumentar muito. Eu quero que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê mais conhecimento e que você multiplique isso, ok? Compartilhe o vídeo. Você vai estar ajudando o trabalho no canal e vai estar ajudando muitas outras pessoas a conhecer essas maravilhas. Não esqueça de dar o joinha no vídeo, se inscreva no canal e assim que puder eu vou estar respondendo os comentários, ok? Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus.